Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Hoje tô fazendo aqui esse vídeo sozinha. Hoje, através desse vídeo, eu vou contar uma experiência minha, né, e da minha família, eu, meu esposo e nossas filhas. E espero ajudar vocês através desse vídeo, tá certo? E é isso, então. Se inscreve, deixa teu like e fiquem com o vídeo. Gente, então, tudo começou em janeiro desse ano, janeiro de 2026, né? Onde eu quero começar dizendo a vocês, né? Sou evangélica, sou cristã e eu quero dizer a vocês através desse vídeo que vocês observem as vozes que vocês têm ouvido. Hoje serve como um testemunho para vocês, mas foi doloroso para mim ter que passar. Tá, então não esperem, sejam inteligentes, não esperem que vocês venham passar pela mesma coisa para que vocês venham aprender. Aprenda também através de experiências que vocês ouvem. Janeiro de 2026, eu recebi algumas profecias, né, falando sobre viagem, falando sobre arrumar mala, falando sobre outro lugar, falando coisas que naquele momento eu acreditei que era Deus falando comigo, pois não foi só uma vez ou duas, mas foram várias pessoas. Eu cheguei até a sonhar, então eu quero dizer a você através desse vídeo que nem todo sonho significa que é Deus falando com você. Às vezes é o nosso subconsciente mesmo que passa tantas informações por ele que a gente acaba sonhando com coisas que a gente ouve ou vê. E aí, então, eu me peguei firme naquelas profetadas, né? Porque quando é profecia se cumpre. E eu me peguei firme naquilo, sabe? E não importava as vozes mais que eu ouvia. Pessoas que realmente me amavam a minha família, mãe, meu pai, minha avó, pessoas que me amavam de verdade, amigos próximos. E a gente não queria ouvir, sabe? A gente estava apegado ao que a gente tinha ouvido. Então a nossa vida começou a se mover através daquilo. Eu há pouco tempo tinha construído. Também esse vídeo não é apenas sobre o espiritual, sabe? Mas também quero falar um pouco do material, porque também foi necessário que eu viesse perder para que eu viesse aprender, né? Eu e meu esposo, a gente vai fazer 7 anos. Esse ano que a gente tá junto. E aí a gente tava conquistando as nossas coisas, sabe? Quem começa do zero sabe o peso disso que eu vou falar agora e sabe o quanto é difícil. Em 2025 a gente comprou nossa primeira geladeira nova. Finalzinho de 2025 a minha geladeira tinha 8 meses de uso. E aí com isso, depois que a gente começou, né, a fazer com que tudo ali viesse funcionar para aquela profecia que a gente tinha ouvido. E a gente começou a vender tudo, simplesmente tudo. Micro-ondas novo, com 2 meses de uso. Eu sou boleira, sou confeiteira, né? Faço de tudo um pouco. Então eu comecei a vender tudo. Meus materiais de trabalho, comecei a vender meu micro-ondas, vendi a minha geladeira nova, eu vendi. E aí a gente começou, né, a vender tudo e tal. E aí quando eu vendi minha geladeira, a gente fez o dinheiro da passagem. Sabe pra onde a gente iria? Por causa do meu sonho, por causa do sonho que eu tive, a gente iria pra Gramado, Rio Grande do Sul. Chiquíssimo lá, né? Sonho de todo mundo. Quem é que não quer ir pra lá passar uma férias, nem que seja por 3 dias? Todo mundo, né? Só que o inimigo, ele me cegou de uma forma. E é isso que eu quero dizer a vocês. Cuidado com as vozes que vocês têm ouvido e muitas vezes achado que é Deus quem está falando. Porque o inimigo é quem é acostumado a dar tudo de mão beijada pra gente. Vem com toda a facilidade. Deus, ele nos corrige porque ele ama e ele é um pai zeloso. E aí o que é que acontece? Me perdoem um barulho, gente, porque aqui tá um rapaz trabalhando e tá fazendo um pouquinho de barulho. Então me perdoem. E aí o que é que acontece? A gente comprou a passagem. Quando a gente vendeu a geladeira, a gente comprou a passagem e aí a gente foi movendo tudo. A gente foi movendo. E a gente cegamente achando que era Deus quem estava fazendo tudo aquilo.
E aí foi se aproximando. Janeiro, fevereiro, a gente iria viajar agora, março, dia 31, né? E aí foi aproximando o dia da viagem e a dúvida habitando dentro de mim. E aí foi quando eu comecei, Senhor, mas o Senhor não opera no meio de dúvida. Por que tanta dúvida no meu coração? Gente, e assim tudo começou a dar errado. Toda a viagem começou a dar errado, a começar pela casa que a gente iria alugar lá. Foi alugada, a gente começou a correr atrás, e aí já não era mais Gramado, virou Porto Alegre, depois já não era Porto Alegre mais, já era Capão da Canoa, onde a gente iria ficar. Então tudo estava dando errado. E quando entrou março, dia 8 de março, infelizmente eu perdi minha avó, né, minha avó paterna. Não está sendo fácil. E aí foi uma dor, um choque muito grande, porque a gente não estava esperando, né, que isso viesse a acontecer. Mas aconteceu. E aí quando passou uns dias, sabe, eu comecei a ficar ainda mais com dúvida. Eu já não estava mais com vontade de fazer aquela viagem, de fazer aquela mudança, porque seria uma mudança, né? E eu morava em Boca da Mata. E aí, um certo dia eu falando com o meu pai, e eu vou falar algo pra vocês. Muitas vezes a gente quer apenas seguir o que tá aqui e o que tá aqui. E às vezes não importa até quem nos ama, a gente não quer ouvir quando a gente tá cego. Até quem nos ama. E o meu pai já tinha me dado vários conselhos, sabe, falando comigo. E quando foi nesse dia, eu falando com meu pai, dizendo, eita pai, eu já tô com saudade, já tô sofrendo antecipado. E aí foi o dia em que Deus separou para que eu realmente viesse enxergar o que era que estava à minha volta. Que eu não estava enxergando. Para mim era só mudança, só viajar. E eu não estava prestando atenção mais em nada. E aí Deus usou meu pai para mim e me repreendeu, sabe? Mas quando vem aquela repreensão, pode até ser que a gente fique chateado ou confuso ou não entenda, mas depois sara. Depois a gente entende que era o amor, que era o cuidado. E aí meu pai me deu conselhos. Meu pai mora aqui em Maceió, né? Amo muito meu pai, muito, 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 amo muito meu pai. Eu sou a filha mais feliz e a mais honrada do mundo, porque eu sei que o meu pai, ele me ama. Eu sei que eu tenho uma família realmente que se importa comigo, e hoje eu consigo ver. Só que quando eu estava cegamente confiando no que eu havia ouvido, eu já não estava mais sabendo discernir o que era de Deus e o que não era, sabe? E então, alguns amigos nos dando conselho e tal, me perdoem, gente, chorar, mas é porque foi algo que ficou muito gravado em mim, porque eu aprendi, eu espero. Eu não sei se você está precisando ouvir isso hoje, mas eu sei que esse vídeo tem direção. Então aprenda com os erros das pessoas e as experiências. Não precisa que você venha errar para que você venha aprender. Seja inteligente, seja sábio. E meu pai falou comigo e disse, Emily, eu tô te dando a oportunidade de ficar aqui em Maceió. E o meu pai me abriu os olhos, porque às vezes a gente acha que sul, que, sabe, é onde tem vida, é onde tem emprego, é onde você vai prosperar. Mas é como meu pai me disse, se for de Deus, você prospera até numa cidade minúscula como Periperi. Periperi é um povoado de Boca da Mata que fica bem pertinho, bem próximo. As pessoas da região sabem, conhecem. E aí, gente, quando foi dentre 3 dias, tava tudo pronto aqui em Maceió. E aí eu comecei a refletir como tudo aconteceu diferente, sabe? Você entende o que é que eu tô querendo falar? Tudo aconteceu no de repente. Agora você imagina o tamanho do sofrimento que eu iria passar com 2 crianças. Eu tenho 2 filhas, uma de 1 ano e 4 meses e tenho uma de 1 ano, de 3 anos e 3 meses. E você me imagina o que eu iria sofrer com essas crianças lá no Rio Grande do Sul sem ter ninguém. Inclusive essa foi uma das profetadas que eu ouvi, que Deus iria me colocar em um lugar onde eu não teria ninguém. E eu me peguei firme a isso.
e não queria saber de mais nada. Era a única coisa que importava para mim. Era as profetadas que eu havia ouvido. Então aprenda, nem tudo que você ouve é Deus falando com você. Às vezes é o inimigo tentando te tirar o chão, tentando te derrubar. E ele conseguiu por uma parte sim, mas ele tocou no material, pois eu perdi muitas coisas. Perdi muitos bens materiais, inclusive minha geladeira é o que mais me dói, porque não é fácil. Era a minha primeira geladeira comprada da loja, gente, com muito sacrifício, e eu hoje não tenho. Aqui eu estou sem geladeira ainda. E eu não estou gravando esse vídeo para passar por coitada para ninguém. Eu estou gravando esse vídeo para alertar mesmo as pessoas, para que as pessoas possam ouvir isso e venham cair na real. Nem sempre vai ser maravilhas pelo teu caminho. Eu precisei perder para entender isso, mas também eu consigo entender hoje e ver o livramento grande que Deus me deu a mim e a minha família, porque nós iríamos sofrer muito naquele lugar. Se eu não tivesse ouvido a voz de Deus através do meu pai, ter colocado a mão na consciência assim, dizer, filha, pezinho no chão, sabe? Às vezes é necessário, o pé tem que estar sempre no chão. E às vezes é necessário que eu e você venham ouvir algumas verdades. Às vezes a gente acha que quem nos ama é quem sempre está ali, apoiando a tua ideia. Mas às vezes quem te ama vai precisar te contrariar para que você não venha se perder. E é necessário que você entenda que isso é amor, que isso não é se meter na sua vida, que isso não é querer ver o seu mal. E aí eu iria viajar para Capão da Canoa dia 31 de março, né? Mas tiveram algumas coisas, aconteceram algumas coisas que isso é papo para outro vídeo, depois eu venho aqui contar para vocês. E Deus fez totalmente diferente. Dia 22 eu já estava aqui em Maceió. E se eu fosse viajar para lá, iria viajar dia 31, mas graças a Deus que não viajei. Hoje eu vejo o cuidado de Deus na minha vida, já vivi várias experiências, mas eu vou falar para vocês, essa é uma que vai ficar marcada para sempre na minha história, porque eu vi o livramento de Deus e eu estou vivendo isso. Eu sei que não vai ser fácil reconquistar tudo que eu perdi, mas eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque Deus ele vai me ajudar. Assim como eu perdi, ele vai me dar tudo novo e melhor. Então hoje eu estou aqui morando em Maceió, estou muito feliz, estamos recomeçando do zero, né? Estamos começando tudo novamente, mas isso não faz com que eu venha ficar triste. Isso vem me fazer ficar feliz, porque eu realmente estou vivendo dias a qual eu tenho visto o cuidado de Deus nas nossas vidas. E eu sei que eu estar aqui em Maceió tem propósito. Eu sei que eu estar aqui hoje tem propósito nas nossas vidas. Eu sei que algo através de nós aqui nessa cidade, Deus ele vai fazer. E eu creio. Eu creio porque o livramento que Deus ele nos deu. Quantas famílias, inclusive se você é uma dessas pessoas que está pensando em ir embora por causa que tu ouviu profecia, ou apenas por um desejo do teu coração, coloca a mão na consciência, deixa teu pezinho no chão, dobra teus joelhos e pergunta para Deus se é realmente isso, para que depois você não venha sofrer, depois você não venha chorar lágrimas de sangue, porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, e as coisas do mundo têm muita facilidade. O inimigo ele veio para isso, te dar facilidade, depois te tomar tudo que você tem e te deixar sem chão, sem nada. E eu dou graças a Deus que Deus ele me deu uma oportunidade de recomeçar em um novo lugar. E sou grata ao meu pai, porque ele me deu uma baita de uma oportunidade. E também vem nos apoiando muito. Depois que nós chegamos aqui, meu pai sempre foi muito parceiro, muito amigo. Quero também agradecer as pessoas que realmente me deram conselho para o meu bem, independente se eu iria achar bom ou ruim, mas me deram, e graças a vocês e a Deus que eu pude ter esse livramento. Então hoje, através desse vídeo, eu quero dizer para você, se você tem pensado em deixar tudo ir embora, não faça isso do nada, ou sem saber que lá do outro lado tem algo certo te esperando, porque incertezas
não é sobre o caminho de Deus. Dúvida, Deus não está nesse meio. As coisas de Deus é tudo organizada, porque Ele é organizado. As coisas de Deus, Ele faz tudo acontecer, sabe? Então não é só a tua vontade, não é só porque você quer mudar, não é só porque você acha que tem que acontecer desse jeito que precisa acontecer. Ouve a voz de Deus, cala todas as outras vozes, ouve a de Deus e depois ouve as pessoas que te amam, porque muitas vezes até quem nos ama, o inimigo vai fazer a gente enxergar que são nossos opositores, mas é necessário que você saiba que essas pessoas te amam e que querem o teu bem. Assim como eu vivenciei esse momento, hoje eu estou passando para vocês como testemunho. Gente, eu não posso deixar de falar isso. Meu esposo veio na sexta-feira para aqui, dia 20. No dia 21 eu iria ter um evento de crianças onde eu fui. E meu esposo veio aqui para Maceió sozinho, ficou com o meu pai. Ele ficou aqui na casa, meu pai ficou na casa dele. Mas meu pai deu muito apoio quando meu esposo chegou aqui. E dia 22 eu vim aqui para Maceió. E desde então eu tenho, sabe, agradecido. Eu não tenho palavras para expressar minha gratidão a Deus por esta oportunidade. Gente, uma das coisas mais lindas. Gente, a mudança de Boca da Mata pra cá era 700, 800 reais que as pessoas me cobravam. E eu dizia, eu não posso, não tenho como pagar esse dinheiro. E na sexta-feira, foi na sexta-feira que meu esposo veio, que foi que aconteceu, né? Eu quase fui despejada da casa que eu morava. O inimigo, né? Eu creio que o inimigo trabalhou, mas Deus permitiu que aquilo viesse a acontecer para agilizar as coisas, para fazer as coisas acontecerem, porque realmente eu precisava sair daquele lugar. E aí eu sem água, a dona da casa não queria ligar a água e eu com duas crianças, precisando tomar banho, precisando cozinhar, precisando limpar minha casa e não tinha como. E eu lembro que na sexta-feira eu saí pra fora assim, colocando as mãos na cabeça, porque ela dizia, eu não ligo caixa, vai ficar sem água, eu quero a minha casa até domingo. E tudo isso eu estava no meu direito, sabe, estava no meu direito, né? Eu não sei se como é que funciona aí na sua cidade, mas em Boca da Mata, onde eu morei, na maioria dos lugares, quando a gente entra na casa, a gente paga uma fiança, né? Muitos lugares chamam de calção. A gente paga essa fiança e essa fiança serve para o último mês que a gente for sair da casa. Então você tem aquela fiança, você não precisa pagar aquele último mês que você fica. E a dona da casa queria que a gente pagasse, só que eu sabia que eu estava no meu direito de não pagar. E aí ela começou a fazer pirraça, sabe, e tal. Então eu sofri muito. Não foi só a questão da mudança, mas essa questão aí também foi algo que fez com que eu sofresse muito. E aí ela disse, eu dou até domingo para vocês saírem da minha casa. E eu vendo que era o inimigo quem estava usando ela. E aí eu lembro que eu coloquei a mão na cabeça assim, desesperada, porque eu estava sem água, não tinha o que fazer. O que eu ia fazer com duas crianças sem água? Não tinha como sobreviver ali naquele lugar sem água. E aí eu botei a mão na cabeça e disse, e agora? Ninguém pode fazer essa mudança. Até as pessoas que eram 700, 800 reais não podiam naquele dia. E eu disse, mas eu vou sair daqui na sexta. E eu determinei. Eu lembro que eu chorando, aperreada. De repente passa um baú. Era menor do que o baú que iria fazer minha mudança. E aí passou, meu esposo foi correndo atrás deles e eles viram, então eles pararam o carro e deram uma ré e esperaram que meu esposo ia falar. Meu esposo disse, vocês são de onde? Gente, eles eram daqui de Maceió. Passaram pelaquela rua porque não sabiam para onde ia. Mas Deus já sabia. Deus sabia que ali era o lugar certo. E isso é para quem crê. Isso é para quem acredita. E eu creio e acredito que eu vivi. E aí eles voltaram e meu esposo, vocês são de onde? Vocês podem fazer a mudança? A gente é de Tabuleiro. Inclusive a gente tá voltando para Maceió agora. E aí, gente, é coisa de Deus. Eu lembro que eu falei assim, e quanto que vocês cobram? Eles disseram que podia e eu falei, quanto é que vocês cobram? Eles olharam pro outro assim, disse, 250 reais. Gente, eu não tava com nada pronto. Mas nesse momento, minha filha, eu não podia perder a oportunidade. Então a gente foi arrumando tudo. A gente foi arrumando tudo, organizando tudo e eu disse pro meu esposo, não, a gente vai, o meu esposo, como? A gente vai arrumar agora, a gente vai colocar isso dentro do carro agora. E tudo aconteceu, meu esposo na sexta-feira conseguiu, eu entreguei a casa lá na sexta-feira, arrumei tudo organizadozinho, entreguei a dona, fiquei livre também, ela também ficou, glória a Deus, que Deus abençoe a vida dela, é o que eu peço. E eu, depois que eu entreguei a casa lá, eu disse,
O inimigo trabalhou, mas também Deus permitiu, porque realmente eu precisava sair daquele lugar para ter paz. E, gente, hoje eu estou recomeçando tudo do zero. Eu me lembro muito de quando eu e meu esposo, a gente foi morar na nossa primeira casinha de aluguel. Hoje aqui a gente está morando de aluguel ainda, mas eu creio que em breve, nos planos do Senhor, quando Ele quiser, quando for a vontade dEle, o Senhor vai nos dar um cantinho para chamar de nosso. Mas aqui eu já estou muito feliz e eu quero viver tudo que Deus Ele tem para mim. E é isso que eu digo a você hoje. Não queira viver os teus sonhos, queira viver os sonhos de Deus para sua vida. Não queira facilidade, porque tudo que é fácil, que vem fácil, também vai fácil demais. Então peça ao Senhor que Ele te guie pelo caminho certo. Peça ao Senhor que Ele te dê sabedoria e aprenda com a minha experiência. Você não precisa errar para aprender. Estou aqui depositando para vocês o que eu vivi. E espero ajudar alguém através desse vídeo. Se serviu para você, pega, guarda no seu coração. Se não está servindo para você nesse momento, mas pega essas palavras e guarda para você, porque algum dia você pode precisar. E se te ajudei de alguma forma, deixa teu comentário, deixa teu like. E é isso. E hoje eu não sinto vergonha de falar sobre isso, porque para mim, hoje, o que vale é que Deus me deu uma nova oportunidade de recomeço. E é necessário que eu faça tudo novo. Então é isso, gente. Um ótimo dia pra vocês. Estou gravando esse vídeo. Oi, mãe. Minha filha, gente, aqui. Estou gravando esse vídeo dia 4 de abril, num sábado. E é isso, gente. Se gostaram do vídeo, compartilha, curte, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo. E é isso, gente. Beijo, tchau, tchau. E sejam muito abençoados por Deus. Tá certo? Tchau, gente!